Muitos homens, ao envelhecer, começam a perceber pequenas mudanças na sua forma de urinar. O jato começa a ficar mais fraco, ele percebe que ele começa a acordar várias vezes à noite para urinar, percebe que muitas vezes ele vai urinar e não esvazia totalmente a bexiga, ele sente que não esvaziou totalmente a bexiga. Esses são sintomas que podem estar associados com a próstata aumentada. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os 7 sintomas principais do aumento da próstata que você não deveria ignorar. Meu nome é Rodrigo Loureiro, eu sou médico, urologista, especialista no tratamento de próstatas aumentadas. Referência aqui no Brasil nas cirurgias de próstata aumentada usando laser de Roman. A próstata aumentada, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, é extremamente comum à medida que o homem envelhece. A taxa de ocorrência chega a quase 50% a partir dos 50 anos de idade. Ela está associada no processo de envelhecimento com aumento de volume da próstata, que pouco a pouco vai se dando e vai acontecendo, de forma que vai comprimindo e dificultando o esvaziamento da bexiga, vai comprimindo a uretra, dificultando o esvaziamento da bexiga. A grande questão é que esse crescimento vai se dando lentamente. Não é como um cálculo, né? Uma pedra que vai ali, obstrui, e o sujeito tem uma dor terrível e quer que resolva. Aqui não. A próstata vai aumentando bem lentamente. E a gente vai se adaptando a essa condição. Costumo falar com meus pacientes no dia a dia, que está no livro, não sou eu que inventei. Se eu te disser hoje que você vai ter que dormir a partir de hoje 4 horas por noite, teoricamente seu corpo vai estar acostumado para isso em torno de 2 semanas. Imagina a próstata crescendo lentamente. Você vai se adaptando a essas condições. Você começa a mudar a sua forma de viver e de se relacionar para poder ajustar com esses sintomas. Os sintomas são divididos em algumas definições, vamos botar assim. Basicamente, sintomas de armazenamento, que são sintomas que acontecem à medida que a bexiga vai enchendo e vai gerando sintomas por estar nessa fase de enchimento, ou seja, quando a urina vai chegando à bexiga, e sintomas de esvaziamento, que são aqueles sintomas que ocorrem na hora que o homem vai urinar propriamente. Agora vamos falar dos 7 principais sintomas. O sintoma talvez mais comum, que todos os homens referem, é o jato urinário mais fraco. Então o homem vai urinar, ele percebe que está com vontade de urinar, parece que vai vir um jato muito forte, de repente ele percebe um jato urinário muito fraco, que está ali parado, o jato sai fininho, melhora um pouco, e ele vai esvaziando mais lentamente a bexiga. Muitas vezes com intermitência, ele tem que ficar jateando, contraindo o abdômen para poder esse jato ir saindo, né? Existem aquelas frases ou percepção, né, do sujeito clássico, né, que fala que chega no vaso, o camarada está lá encostado com a cabeça, esperando a urina esvaziar. Não é incomum também isso acontecer à noite, né, o sujeito sentar no vaso para ficar esperando, porque o jato está muito fraco para poder esvaziar também. Um outro sintoma a gente chama de hesitação. É aquele intervalo entre você chegar ao banheiro, chegar ao mictório e iniciar o jato miccional, aqueles segundos que parecem eternos, né? Parece estar ali minutos esperando. É aquela percepção quando você vai no banheiro da empresa ou quando vai no banheiro público, na estrada, que você entra no banheiro, parece que está todo mundo em volta urinando e você está lá esperando para começar a urinar. Muitas vezes tem que ter abrir a torneira, né? Barulhinho de chuveiro, barulhinho de cachoeira, para ter vontade de urinar. É um sintoma relativamente comum e incomoda bastante os pacientes. Um outro sintoma bastante comum é a noctúria, que é a necessidade de acordar à noite para urinar. Isso impacta muito na qualidade de vida do paciente, né? O sujeito que acorda 2, 3, 4 vezes para urinar, às vezes mais vezes para urinar, ele tem um impacto sobre tudo na qualidade do sono dele. E o sono deixa de ser reparador. Ele acorda de manhã e está cansado porque ele acabou não dormindo a noite toda, acordando várias vezes para urinar. É um sintoma que tem muita prevalência e é muito importante na qualidade de vida dos pacientes. Na avaliação, a gente sempre vai perguntar para o paciente também sobre a urgência miccional, que é aquela vontade, a gente fala, como está no livro, imperiosa de urinar. É um desejo de urinar que você não consegue se controlar. Então o paciente vem com aquela vontadezinha, mas de repente ele desperta aquela vontade, ele tem que ir rapidamente ao banheiro. Isso acontece normalmente quando ele está chegando em casa, né, que está percebendo que está chegando em casa para ir ao banheiro e vai gerar grande preocupação. Especialmente se ele tem, por exemplo, uma reunião de trabalho, ele vai ao banheiro antes porque ele tem medo de ter que essa vontade de ter que sair do meio de uma reunião, ou quando ele está dirigindo na estrada, onde ele tem que parar em algum momento, algum local que nem sempre é apropriado para ele poder urinar. E é um sintoma também de grande importância na qualidade de vida dos pacientes. Na avaliação dos sintomas, um outro sintoma que é muito recorrente e presente, e aí vai ter vai sempre gerar uma confusão em casa, chamado de gotejamento pós-miccional, que é ficar pingando depois de acabar de urinar. Ou seja, o sujeito urina, ele pensa que acabou a urina, mas ainda tem aquele restinho, aquela gotinha final, que muitas vezes vai sujar a cueca e outras vezes vai sujar o vaso sanitário, que vai motivar que esse camarada ele mude até um hábito dele. Ele muitas vezes vai parar de urinar em pé
para urinar sentado, exatamente para não sujar o vaso e arrumar um problema com a sua esposa. É um sintoma muito comum também e a gente precisa dar atenção cada vez mais para esse sintoma. Um outro sintoma que tem grande relevância é o homem, ao urinar, sentir que não esvaziou totalmente a bexiga. Isso às vezes vai causar uma certa dor na região pélvica, por não estar esvaziando totalmente, um desconforto, a sensação de peso local. E mais que isso, vai determinar também que ele acorde mais vezes para urinar, por exemplo, ou que dentro do trabalho ele comece a fazer o trabalho, ele vai, urina, e tem que parar um pouco, voltar de novo para urinar novamente. Isso é relativamente comum pela manhã, quando a bexiga está muito cheia. Ele urina em etapas, assim que a gente fala. Ele urina, aí ele para um pouquinho, 20 minutos, 30 minutos, tem que voltar para urinar novamente. E ele percebe que quando a bexiga está cheia, realmente ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga. E acaba urinando em etapas. Essa sensação de esvaziamento incompleto, que muitas vezes a gente consegue documentar num exame de ultrassom, por exemplo. E o sétimo e mais relevante sintoma nessa confusão toda diz respeito à qualidade de vida do paciente. Como é que ele se percebe em relação à sua qualidade de vida, com os sintomas que ele apresenta do trato urinário inferior, com esses sintomas associados com a próstata aumentada. O quanto isso está impactando na qualidade de vida dele. O quanto isso vem atrapalhando sua forma de viver, se relacionar. Então, essa percepção da perda da qualidade de vida gera, ou na verdade, é uma sinergia desses sintomas. Como todos eles vão estar junto com esse paciente. E vão se relacionar entre eles. A gente tem que lembrar, quando a gente envelhece, a gente não tem só a próstata aumentada. A gente tem mais um monte de coisa que vai junto nesse processo de envelhecimento. E essa é mais uma questão que pode causar uma repercussão muito grande na qualidade de vida desse paciente. Então, se durante esse vídeo você identificou um ou mais desses sintomas e que vem mudando sua qualidade de vida, você deve procurar logo o seu urologista. Já, não deixa para depois. Esse tratamento da próstata aumentada ele deve ser feito o quanto antes, de forma a minimizar os danos que podem ocorrer no esvaziamento e na própria bexiga no processo de envelhecimento. Esse tratamento pode ser mudança de comportamento, pode ser um tratamento medicamentoso ou até mesmo uma cirurgia. E aí uma sugestão de médico, mas talvez até um conselho de amigo para você. O que você não deve fazer? Você não deve deixar de lado esses sintomas. Uma vez que esses sintomas estão associados com uma doença, que é a próstata aumentada, que se não for tratada na sua história natural, vai cursar com uma série de complicações na sua vida. Insuficiência renal, uma retenção urinária aguda, ter que passar uma sonda expressa no pronto-socorro, infecção urinária, formação de cálculos na bexiga, sangramento, enfim, a história natural da doença não é boa e ela pode ser totalmente abreviada e tratada de forma definitiva. Se o conteúdo desse vídeo te ajudou, foi útil para você, eu te peço que você se inscreva no canal. Isso vai permitir e vai contribuir que a gente consiga ajudar outras pessoas levando informação de qualidade.